Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um IE Orienta e hoje contamos com a participação de Renato Feijó, profissional da área de TI do sistema FIEP. Desde já, Renato, gostaria de agradecer a participação no nosso podcast e gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta. O que é que te levou a escolher a área da tecnologia da informação? Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer muito grande estar aqui. E se eu te disser que existiu assim uma orientação, eu vou estar mentindo. Eu não tive uma orientação de imediato. As coisas elas foram fluindo, elas foram acontecendo. Eu tive sim, desde a minha infância, uma certa habilidade, uma certa inclinação para eletrônica. Então, desde pequeno, eu sempre queria ver os meus carrinhos como eram por dentro, como é que os motores funcionavam, como é que a hélice do helicóptero girava. E isso foi me fazendo sempre abrir os meus brinquedos para ver como eles eram. Meus pais, talvez por essa percepção, me indicaram ou me levaram a fazer um curso técnico de eletrônica, né? Hoje no Instituto Federal, na época, ainda era Escola Técnica Federal de Pernambuco. Com isso, eu fui desenvolvendo meu conhecimento de eletrônica, fui gostando da área, mas no 5º período eu me deparei com informática. E foi literalmente paixão à primeira vista. Eu me interessei demais por aquilo, comecei a estudar como se não houvesse amanhã. Queria desistir do curso na metade, eu não queria mais seguir no curso de eletrônica, queria continuar em informática, mas ainda não tínhamos curso técnico em informática naquela altura. E aí eu fui seguindo, fazendo eletrônica e comecei a fazer alguns cursinhos de informática em paralelo. Posteriormente, eu vim de fato a fazer um curso técnico em informática na antiga Ibratec, que era uma instituição técnica puramente focada em informática. E depois disso eu segui meu caminho trabalhando sempre na área de informática em diversas empresas, inclusive em SUAP, empresas do comércio, plano de saúde, em Porto Digital, trabalhei também no Porto Digital, enfim. Aí eu fui fazendo minha carreira nessa área, sempre trabalhando nesse ramo. Entendi. Então, tua formação específica é na área técnica em... Eu sou técnico em eletrônica, eu sou técnico em informática, eu sou analista de sistemas, eu sou gestor de TI, pós-graduado em gestão de TI, e hoje eu pretendo direcionar a minha carreira um pouco mais para a área de dados e análise de business intelligence, né? Entendi. A carreira hoje de tecnologia da informação é considerada uma das carreiras do futuro, né? Como é que tu compreende essa nomenclatura que é dada atualmente para essa área especificamente? Eu ouço falar disso mais ou menos há uns 25 anos, antes da virada do milênio. A área de informática ela já era tida como a profissão do futuro. Só que havia muita fábula a respeito de como as máquinas substituiriam os seres humanos. As coisas foram evoluindo, o mundo foi se desenvolvendo. De certa forma, muitas profissões que existiam naquela época hoje já são lembranças apenas. Mas essa expressão, a profissão do futuro, ela de certa forma, ela é um pouco aquém do que a tecnologia de fato se propõe. A tecnologia ela não se propõe a ser um fim em si mesma. Quando eu digo a profissão do futuro, parece que eu estou olhando para os jovens que encaram essa profissão como alguém que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Na verdade, a tecnologia ela vai estar presente cada vez mais nas nossas vidas em tudo que a gente fizer. E quem não tiver um conhecimento mínimo em tecnologia vai ter muita dificuldade para trabalhar em qualquer área. Não é só em tecnologia. Vai ter dificuldade para trabalhar, por exemplo, com edição de imagens, por exemplo. Né? Quem está me filmando aqui agora, que precisa utilizar uma câmera e fazer edição de vídeo, edição de áudio, usar um computador, precisa desse conhecimento e não necessariamente alguém da área de tecnologia. Então a tecnologia ela já não é mais aquilo que se dizia a profissão do futuro. Esse termo ele começou a ficar antiquado. A tecnologia hoje ela passou a ser a profissão talvez do momento. É aquilo que mais você vai ter diversidades, é onde você mais vai encontrar ramos de atuação, mas ela já não é mais a do futuro, ela já é a do presente há bastante tempo. Entendi. Quais são as áreas que o profissional da TI ele pode atuar? Em quais contextos?
O profissional de TI, ele é necessariamente um profissional bem completo. E quando eu digo isso, eu não me envaideço em absolutamente nada. Mas, de certa forma, quando você fala de um profissional de TI, ele precisa não só conhecer a tecnologia em si, porque, como eu disse, ela é ferramenta. Se ela se tornar um fim em si mesmo, você virou um pesquisador. E aí você vai ter um outro ramo de atuação. Talvez em faculdades, em centros de pesquisa. Mas se a gente está falando de profissões acessíveis à maioria das pessoas, acessíveis, por exemplo, aos estagiários do IEL, essas profissões elas vão passar por um campo de atuações onde a tecnologia ela pode ser empregada. Desde da assistente administrativo, desde o assistente administrativo ou da assistência administrativa, até quem faz a gestão da empresa. Todo mundo precisa conhecer. Mas se você estiver falando especificamente dentro da carreira de tecnologia da informação, você pode escolher a área de dados, ou seja, eu preciso trabalhar as informações que as empresas coletam e transformá-las de alguma forma em inteligência para que eu possa vender melhor, atender melhor o meu cliente, crescer no mercado, ganhar espaço, aumentar o meu market share. Eu preciso fazer com que o uso da tecnologia nessa área de dados, ele se torne cada vez mais relevante e competitivo, um diferencial competitivo. Então eu posso ir para a área de dados, na área de dados eu tenho a ciência de dados, eu tenho a inteligência de dados, que é a Business Intelligence, eu tenho a engenharia de dados, que é quem trabalha nos bastidores dessa galera, fazendo com que os dados façam sentido. Eu tenho uma série de ações somente na área de dados. Se eu quero fazer desenvolvimento, eu tenho um mundo que se abre. Eu tenho um desenvolvimento web, eu tenho um desenvolvimento mobile, eu tenho um desenvolvimento desktop. Cada um vai ter vertentes e tecnologias específicas ou algumas tecnologias que são intercambiáveis, que tanto são usadas no mobile, quanto no desktop, quanto na web. E eu posso ter também a tecnologia hardware. Eu posso também ter a tecnologia embarcada. Eu posso também trabalhar na programação de computadores, de chips de computadores. Eu posso construir controladores, microcontroladores que façam uma determinada atividade dentro de uma placa-mãe ou dentro de uma placa de circuito impresso. Então, assim, existe uma infinidade de ações ou uma infinidade de áreas onde um profissional de TI ele pode atuar. E hoje você tem uma facilidade muito grande, que é todo o conteúdo, ou pelo menos boa parte do conteúdo que você precisa aprender para desenvolver qualquer uma dessas áreas, você encontra muito facilmente na internet. Entendi. Renato, o aluno que estiver em dúvida, né, para escolher, sei lá, eu quero fazer um curso técnico em ciência da computação, quero fazer uma graduação em engenharia da computação, né, quais as possibilidades são possíveis? Tá? Eu escolhendo o curso técnico, eu posso atuar em que segmento? Eu fazendo uma graduação, eu posso atuar em que segmento? Ou fazendo engenharia da computação? Quais são as diferenças? Quando você coloca essas palavrinhas antes da formação, né, técnico ou engenheiro... A nível de formação. A nível de formação, parece que você está falando de dois mundos completamente diferentes. Mas quando você vai falar de tecnologia da informação, alguém que vai trabalhar com engenharia de dados, ele necessariamente hoje precisa de uma formação superior. Mas ele não necessariamente precisa ser formado numa faculdade. A formação que ele pode ter, ela pode ser oriunda de treinamentos, ela pode ser oriunda de cursos livres. É claro que se eu vou contratar um engenheiro de dados, eu ainda preciso ter uma formação atrelada a isso. Eu não posso contratar um menino recém-saído de uma faculdade de administração só porque ele estudou muito informática e contratá-lo como um cientista de dados ou como um engenheiro de dados. Isso é um nonsense, isso não faz sentido. Agora, o conhecimento que esse cara daqui tem, esse daqui também pode ter. O cara que sai de uma faculdade hoje, dependendo da área que ele escolha, ele pode ter um conhecimento muito inferior a um conhecimento de um técnico. Porque não necessariamente o técnico, por ele não ter visto cadeiras como cálculo, como, sei lá, filosofia, muitas vezes você vê na faculdade, ele vai ter um conhecimento menor do que esse aqui que saiu da faculdade. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte,
não coloque a cabeça na sua formação no sentido de com técnico ou com superior. Pense da seguinte forma: o que eu quero fazer? Ou aquilo que me dá mais prazer de fazer? Ou qual seria a área em que eu pretendo atuar? Essa área precisa de uma formação superior ou não? Porque se precisar, não tem outro jeito. Eu vou ter que galgar uma faculdade e vou ter que me especializar. Mas se ela não precisar, cara, eu tenho um universo muito maior. Digamos que eu queira me tornar um desenvolvedor de jogos. Eu tanto posso ter um nível superior em formação de desenvolvimento de jogos, quanto eu posso fazer uma escola de desenvolvimento de jogos a nível profissionalizante e me tornar um desenvolvedor de jogos tão bom quanto aquele que saiu da faculdade. Então vai depender muito do nicho que você quer atuar. Eu hoje olho para as pessoas e digo assim, olha, você tem afinidade com programação? Então não começa com faculdade, não. Porque se você for para uma faculdade, a chance de você gastar muito tempo e de repente descobrir que você não curte isso, que você não gosta disso, é muito grande. E aí voltar e de repente partir para uma outra área gasta muito tempo, e tempo hoje é um bem mais precioso que a gente tem. Então, olha, começa experimentando as coisas. Começa a conhecer como é que o mundo se comporta do ponto de vista dos teus conhecidos, dos teus amigos. O que eles têm feito na área de tecnologia que te agrada, que fazem de alguma forma despertar a curiosidade em você. E tenta entender no caminho que eles fizeram o que é que você pode fazer, sem necessariamente ingressar por uma faculdade. Procura caminhos para que você mais rapidamente coloque a mão na massa. Porque de fato o que vai fazer de você um excelente profissional não é um ensino técnico e não é uma faculdade, mas é o quanto de experiência você tem naquela área de atuação. É claro que tanto um quanto o outro são extremamente importantes, mas talvez na cabeça dos jovens hoje, que estão buscando o primeiro emprego, ou que apenas olham para o mercado e veem que a área de tecnologia está contratando para todo lado, e muita gente tem trabalhado para empresas de fora do país, mesmo em casa. E aí são esses detalhes que fazem com que você queira também trilhar esse caminho. Só que esses detalhes, ao longo do tempo, não vão te manter naquela profissão. Se você acha interessante a vida do teu amigo, do teu colega, do teu irmão, porque ele trabalha em home office e presta serviço muitas vezes para empresas fora do país, eu vou querer isso porque eu prefiro ficar em casa, tal. Esse não é o caminho. Escolha aquilo que você tem alguma afinidade, ou que pelo menos você possa errar logo e mudar de rota o tempo inteiro. Assim como um GPS, quando você entra no caminho errado, que ele já faz um recálculo de rota e te manda para o caminho certo, tente fazer isso também com a sua carreira. Entendi. Tu pontuou algumas coisas que eu achei bem interessante, e a questão que a tecnologia está em todo contexto, né, na sociedade. Está na faculdade, se a gente acessa o portal para ver a nota, tem o pessoal da TI ali por trás. Né? Se a gente está no hospital, que tem lá, né, na UPA, um exemplo, aquelas chamadas, né, não sei nem se eu tenho mais chamadas, né, dos pacientes, tem o pessoal da TI ali por trás nesse sentido. Né? Então, a importância que se tem do profissional aí na sociedade como um todo. Para finalizar, Renato, como é que é o dia a dia do profissional de TI no sistema FIEP? Trabalhar no sistema FIEP é um desafio constante. Primeiro porque nós não somos uma entidade única, né? Nós somos uma empresa formada por entidades distintas. Nós temos o SESI, o SENAI, a própria federação e o IEL. E quando você fala em entidades distintas, você está falando em negócios distintos. Você tem um corpo administrativo e um foco de mercado completamente diferente entre SENAI e o SESI. Apesar dos dois terem ensino como a sua base fundamental, mas um foca no ensino profissionalizante e o outro vai se focar no ensino regular. O SESI vai te dar também a área da saúde, o SENAI também vai te dar a área de tecnologia. Então são empresas completamente diferentes convivendo dentro ou debaixo do guarda-chuva do Sistema S. E aqui surgem desafios a todo instante. As empresas são muito grandes e todo dia a gente é confrontado com novidades que existem lá fora. E trazer essas novidades para cá
de forma a tornar o nosso trabalho mais produtivo e fazer com que essas empresas tenham mais agilidade na ponta para atender melhor o nosso cliente, porque a função de alguém da TI dentro do sistema FIEP, ou talvez dentro de todas as empresas que não são de tecnologia, é, no final das contas, atender melhor o teu cliente. E para atender melhor o teu cliente com tecnologia, a gente precisa investir em equipamentos, em treinamentos, em softwares, em integrações, em inteligência, para que na ponta a experiência do teu cliente ela seja melhorada com um atendimento mais rápido, agilidade na fila, na hora que o nome dele é chamado, a organização no processo de matrícula dele, por exemplo, trazer isso cada vez mais para o mundo digital, oferecer para o cliente diversas possibilidades. Eu posso fazer minha matrícula na escola, eu posso fazer de casa, eu posso fazer no celular, eu posso fazer em viagem, eu posso estudar também presencial, mas se eu não puder, eu posso também estudar em casa, eu posso estudar onde eu quiser. Oferecer para o nosso cliente essas possibilidades e dar para ele a sensação de que ele está sendo bem cuidado, que existe organização por trás daquilo e que tem um corpo administrativo e técnico que não está só preocupado em que os sistemas funcionem bem, mas principalmente que os sistemas estejam adequados à realidade. Porque de nada adianta um sistema que funciona bem, mas que te faz esperar muito tempo na fila. Para aquele cliente, a experiência dele não foi boa e você pode estar repleto de tecnologia. Então existe um universo muito grande aqui dentro e aí, nesse universo, a gente também tem muitos problemas. Então, diariamente, a gente tem atendimento de chamados, a gente tem a proposição de novas soluções para os diversos problemas que as áreas têm, os diversos gaps que as áreas encontram no seu controle padrão, no seu dia a dia. Na hora que aquela unidade faz um uso muito intensivo de determinada ferramenta, e aquela ferramenta não é uma ferramenta de produtividade, como a TI pode substituir aquela ferramenta por algo mais produtivo, ou tornar a vida daquele usuário mais simples? Então, eu, enquanto TI, eu busco melhorar a vida do meu cliente interno, para que esse cliente interno, então, trabalhe da melhor forma para o nosso cliente externo. E é sempre essa cadeia. E isso a gente vivencia aqui todo santo dia. Entendi. Para finalizar, qual dica tu poderia dar para os estudantes que estão aí pensando em fazer TI? Que é importante, né, eles têm em mente para fazer uma escolha assertiva do que diz respeito à área da tecnologia da informação? Então isso eu vou dizer olhando para a câmera. Se você já tem alguma habilidade, alguma inclinação natural, se as pessoas olham para você e já dizem assim, cara, você daria um bom desenvolvedor de jogos, ou você seria um excelente criador de imagens, de sites, de sistemas mobile. Se alguém já olha para você e diz isso, segue por esse caminho. Mas se você não tem nenhuma dessas dicas que são sociais, né? Ninguém te diz, olha, você é bom nisso, cara, você poderia seguir nessa linha. Se você ainda não despertou, e se nesse mundo de tecnologia você olha para todas essas frentes e não diz assim, cara, eu não consigo saber em qual dessas áreas eu quero atuar, a dica que eu dou para você é, escolhe aquela que estiver mais perto e se joga. Faz ela acontecer o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você experimentá-la, mais rápido você vai perceber se é ou não para você aquilo ali. Não espere ter certeza das coisas para tomar o primeiro passo. Não espere surgir uma paixão e um desejo no seu coração para desenvolver alguma coisa, ou para criar alguma coisa, ou para ser empreendedor que seja, e colocar a mão no arado para fazer aquilo. Não espere que o sentimento venha para você poder correr. É na incerteza que você faz as coisas acontecerem. Então, dê o primeiro passo. Comece a ler, comece a ver como é a vida das pessoas que lidam com aquilo que você quer aprender, com aquilo que você se interessou. Feche o seu leque e foque numa coisa só. Porque a tecnologia, assim como em diversas outras áreas, vai ter uma infinidade de oportunidades, uma infinidade de áreas onde você pode atuar. Mas se você ficar perdido no meio delas, olhando para todas elas e sem saber por onde ir, você nunca vai para lugar nenhum. Escolha uma e não pense, eu quero escolher a que melhor paga. Esqueça isso. Esqueça isso. Escolha uma delas e foque nela. À medida que você for trilhando esse caminho, você vai descobrir,
Eu faria isso todos os dias da minha vida? Não sei. Se você responder não sei, talvez aquela não seja de fato a tua área de atuação, mas você agora já tem um caminho. Para você fazer uma ramificação dele ou mudar de área, depois que você já está dentro, é muito mais fácil do que você ficar aqui esperando que as coisas aconteçam ou que bata em você um sentimento ao olhar para uma coisa e dizer, vou fazer isso agora. Isso nunca vai chegar para você e você vai ficar empancado muitos anos da sua vida. Então, meta a cara e vá logo. Escolha uma coisa, não sei se isso vai dar certo, não sei se isso vende, não sei se isso é empregável, mas eu quero fazer isso aqui. Comece a estudar e comece a ver. À medida que o tempo for passando, você vai vendo e no momento que você descobrir que aquilo ali não é para você, você muda. Ou então, se aquilo ali é para você, aí é que você enfia o pé mesmo e foca só naquilo. Quando muda, tu trouxe inicialmente, né, recalcular a rota. Recalcular a rota. Que também pode acontecer, isso que faz vai parte ser da vida. sempre na vida da gente. Recalcular a rota é em tudo. O grande problema da gente é que a gente espera que surja no nosso coração o nosso propósito de vida. E aí, enquanto o propósito de vida não surge, o nosso propósito profissional, a gente fica estagnado esperando que esse sentimento brote. E essas coisas só acontecem quando você já está na caminhada. Essas coisas só vêm para você quando você já colocou o pé na estrada. É quando você já está no caminho que surge alguém com uma tecnologia nova, ou com uma ideia diferente, ou com uma possibilidade diferente, e que você enxerga naquilo um eureka, e aí você envereda por aquilo. Mas se você não tiver nem começado a jornada, seja ela por qual caminho for, aquele eureka nunca vai chegar para você. E os anos vão passando e você vai ficando cada vez mais obsoleto nesse mercado que muda todo santo dia. Entendi. Então, dicas aí valiosíssimas para os nossos estudantes aí do SESI, Senai e assim por diante. Então, Renato, mais uma vez, te agradecer pela participação, né? Muito obrigado por trocar um pouco esse conhecimento, trazer esse conhecimento para os nossos estudantes, né? Para que eles possam refletir e se de fato eles se enxergam fazendo, né, atividades que Renato faz hoje no dia a dia. Tá? Se para eles faz algum sentido amanhã tá nesse contexto aí de vida, né, organizacional e assim por diante. Então, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E até o próximo encontro, pessoal. Tchau.